fenômenos relacionados à luz. E luz, nós já sabemos que é uma radiação eletromagnética que sensibiliza a retina humana. Então é aquilo que tu enxerga, luz. Então a ótica vai estudar o que vocês enxergam. Porém, tem várias maneiras de abordar isso. Eu posso começar primeiro a falar o que é a onda eletromagnética. Eu teria que te dar a ideia de campo elétrico e campo magnético. Seria um pouco profundo, eu acho, para essa tarde tão boa para aprender física. Eu poderia começar falando da tua retina. Falar que na tua retina tem os cones e os bastonetes. Um capta a intensidade luminosa, o outro capta a diferença de cor, de frequência, que permite que tu enxergue do jeito que tu está me enxergando. Porém, eu acho que o mais gostoso, o mais palpável, é começar pela ótica geométrica, que a gente usa princípios básicos de geometria para entender como é que a luz se propaga. Então, as primeiras coisas que vão nortear o nosso estudo aqui para frente são 3 princípios da ótica geométrica. Primeiro princípio, a luz anda em linha reta. Ou a luz propaga-se, fica mais bonita, anda, parece que a luzinha tem perna, né? A luz propaga-se em linha reta. É por isso que ao desenhar um raio de luz eu farei com uma linha reta. A setinha é só para dizer da onde para onde ele vai. Os raios de luz são independentes. Os raios de luz são independentes. Ao olhar as pessoas aqui, ver vocês com nitidez, e ao olhar aqui e ver essa galera com nitidez, é a prova de que a luz é independente. Porque a luz que atinge o meu olho aqui, ó, ela está sendo cortada por luz que vem de lá, não tá? Deixa eu ver. Tá ali, ó. Tem luz vindo dali, ó. Se eu olho dali e o olhar para lá não é borrado pela luz que vem, ó, a galera trazendo luz dali. Se essa luz não borra, é porque é independente. A luz que vem daqui cruza com a luz que vem de lá, certo? De repente não, de repente quando eu estou olhando para lá, a luz dali se apaga. Aí de repente quando eu olho para lá, a luz dali se apaga. Será que é possível? Não, né? Fica olhando para lá, fica olhando para lá. Eles estão ali ainda, não estão? Estão, ó. Então eu estou olhando aqui. Então é isso. Tu vê, cara, estar vivo, olhar e pensar, te faz concluir que a luz, os raios de luz quando se cruzam, não param nem para dar oi. Os raios de luz são independentes. Olha como é que eu vou te provar isso com um desenho bobo, ó. Meu Deus, que raio é esse? Olha, perfeitamente reto, incrível. Tá vendo? Ó, esse está indo para lá, ó. Esse está indo para cá, eles passaram ali, ó, não deram nem oi um para o outro, passou reto, como se não existisse. Uma boa maneira de interpretar isso também é 2 lanternas. Se tu jogar uma lanterna em cima da outra, vai colaborar. Agora, se tu pega uma lanterna e ilumina aquela parede, outra lanterna no escuro, óbvio, iluminando aquela parede, quando a luz das lanternas se cruzarem, não vai ajudar nem atrapalhar. Uma vai fazer a sua iluminação ali, a outra ali, independentemente uma da outra, né? Os raios de luz são independentes. E talvez a mais divertida, os raios de luz são reversíveis. Os raios de luz são reversíveis. Isso é importante porque quando um raio de luz faz um caminho de ida, se tu receber a incumbência de fazer um raio ir no sentido oposto, tu sabe que é só te guiar pelo primeiro raio, ó. Imagina que esse raio se refletiu em um espelho. Se tu joga um raio de luz no sentido oposto, ele volta exatamente em cima do outro, ó. Até porque, né, o espelho que refletiu a luz, ele não fica pensando, né, não é que vem o raio, vem de lá, então peraí, vou refletir de um jeito. Ah não, agora a luz veio de lá, né, agora vou refletir de outro jeito. Não é assim, né? A natureza, ela simplesmente reage. Por isso que raios de luz em sentidos opostos vão acabar fazendo o mesmo caminho. A traseira dos ônibus traz um adesivo que faz a gente lembrar disso. Os ônibus atualmente, né, eles vêm com um adesivo na bundinha do ônibus que é: se você não vê meu espelho retrovisor, eu não te vejo. Por que isso? Os motoristas de saco cheio de receber buzinão de carro, né? Porra, eu estava atrás de ti e tu não me viu. Mas é óbvio que não viu, porque a luz se propaga em linha reta, os raios de luz são reversíveis, e se tu estiver atrás do ônibus, né, e o ônibus tem o bus door lá, né, aquela propagandinha pintada lá atrás, não tem como enxergar.
Só a única chance de tu ser visto pelo ônibus é se tu estiver observando o retrovisor lateral do ônibus, né? Aí quer dizer que se tem luz vindo da cara... Aliás, teoricamente tens que conseguir olhar o olho do motorista no espelho, né? Certo? Aí vai estar conseguindo olhar o teu. Se bem que não precisa ver o teu olho, precisa ver o teu carro, né? Certo? De qualquer forma, tem que ver pelo menos parte do rosto do motorista ali, senão a luz não está fazendo o caminho contrário, então ele não tem como te enxergar e a culpa não é dele. Certo? Muito bem. O que é feixe de luz, ou também chamado de pincel de luz em alguns livros? É um conjunto de raios de luz. Tem 3 formas de representar um feixe de luz. Ou eu represento os raios paralelos, e a gente chama de feixe cilíndrico. O aluno mais crítico poderia pensar, cadê o cilindro, professor? É que o cilindro está aqui de lado, tá vendo? A gente está olhando a luz assim de lado e não dá para ver que é um cilindro de luz. Olha que bonito, viu? É um cilindro? Mas eu deixei de ladinho, só por isso que tu não viu o cilindro. Pode ser um feixe de luz cônico, divergente, cônico divergente. Olha os raios de luz divergindo, ó. Professor, eu estou enxergando um triângulo, não estou enxergando um cone. É porque é assim em 3D, ó, aumentando cada vez mais. Exemplo desse feixe de luz no teu dia a dia. As lâmpadas de maneira geral, né? Uma lanterna é um bom exemplo. E o melhor, para mim, o mais divertido, cônico convergente. O cônico convergente forma um cone de luz, mas os raios estão se encontrando. Por que eu acho mais divertido? Adivinhem? Nunca brincaram disso? Claro. Lupa, né? Lembra? Pega a lupinha e aí bota um dia de sol bonito, a lupa concentra uma pequena gota de luz mais forte no chão, ali o bicho pega. Se tu botar, né, folhinha seca aí, tu faz uma fogueirinha, bem divertido. Pode fazer uma tatuagem também, né? Ia ser bem legal. A galera lá perto de casa botava o nome na Havaiana. Não tinha o que fazer, botava o nome na Havaiana. Muito legal. Mas lá em casa era mais radical, não tinha lupa, né? Lupa é uma coisa meio chique, né? Tem que ter uma lupa. Antes das coisas serem fabricadas na China a preço de banana, né? É difícil encontrar uma lupa. O que se faz? Pega uma lâmpada daquelas velhas, lembra? Quebra a bundinha dela, não vai se cortar, enche com água e tens uma puta de uma lupa. Então, lâmpada incandescente, queimou, né? Tu corta a bundinha dela ali, tira a bundinha dela metálica, vai fazer um furinho no vidrinho sem quebrar ela, enche de água. Fechou, é só esperar o primeiro dia de sol. A luz bate na lâmpada, onde concentrar um ponto de luz forte no chão, é só começar a diversão. Beleza? Não queimem os olhinhos, nem os amiguinhos, beleza? Nem maltratem os bichinhos, como eu fiz. Em nome da ciência, em nome da ciência. Então, ó, feixes de luz. Cilíndrico, cônico divergente e cônico convergente. Pô, mas pensa bem, cara, tem luz vindo de vocês aí, né? Tem luz vindo dali. Será que essa natureza toda pode ser representada só por esses feixes de luz? Será que a luz não pode, sei lá, se propagar de uma forma diferente? Na verdade, se eu fosse ver, né, imaginar os raios de luz que estão penetrando na minha pupila agora, meu Deus, cada lugar que eu olho os raios vêm de um jeito. Só que quando eu vou representar aqui na física as situações, elas serão todas simplificadas. Então basta essas 3 formas de representar os raios de luz pra gente, por incrível que pareça. A apostila, ela não tem exatamente a mesma sequência que eu tenho para explicar as coisas. Eu me sentiria mal falando de sombra e penumbra, que é o que a apostila faz, sem antes pelo menos te contar uma partezinha sobre fontes de luz. Olha como é simples essa ideia aqui. Adivinha o que é uma fonte de luz primária? Tu acha que ela emite luz própria ou reflete luz de alguém? É, né? Primária. A luz está sendo emitida pela primeira vez, podemos pensar assim. Então a fonte de luz secundária reflete luz de outra fonte. Quando tu era bem novinho, lá no 6º ano, né, na 5ª série, antiga 5ª série, vocês são da época da série ainda, né? Quando vocês estavam na 5ª série, provavelmente a professora ensinou sobre corpos celestes, aí ela chamava de corpos luminosos e corpos iluminados. Faz sentido, né? Luminosos porque ele tem luz própria, iluminado porque a luz veio de outro. Né? Aqui na física também a gente pode chamar isso. Corpos luminosos e corpos
iluminados. Faz todo sentido, né? Emite luz própria, reflete luz. Mas não é o que eu quero é isso aqui, ó, fonte de luz pontual, duvido. O que é fonte de luz pontual? A luz sai toda de um único ponto. Fonte de luz extensa. O que será então? A luz sai de vários pontos. É isso aí. Parece bobo isso, mas isso tem uma consequência importante. Olha que interessante. Aliás, antes disso, para que uma fonte de luz seja pontual ou extensa, depende exclusivamente do seu tamanho? Claro, da distância, né? Quando tu olha para o Sol, ele parece pontual ou extenso? Parece um pontinho pequenininho, o Sol? O que era ponto para Euclides, meus queridos? Eu lembro do dia que eu te ensinei que era ponto. É extenso. Ponto tem que fazer pequenininho. Imagina um ponto assim, ó. Um ponto gordo, hein? Concorda comigo? E o Sol, me desculpa, ele não parece isso aqui no céu. Porra, dá pra tu fazer assim e medir ele, ó. Assim, ó. Isso aqui não é ponto, hein? Aliás, nem isso é ponto, né? Lembra por quê? Eu pegava a régua e media pra vocês, né? Ponto para Euclides não tem tamanho, né? Eu só fiz assim pra vocês enxergarem. Mas ele é infinitamente pequeno. O Sol é uma fonte de luz extensa. Porém, e as estrelas? Extenso ou pontual quando tu olha uma estrela? Oh, não dá. Me perdoa, tu pode chegar e tu ainda vai ver a estrelinha passando pelo teu dedinho. Não dá. Mas vem cá, o Sol e as estrelas não são as mesmas entidades? Então o amigo tem razão, a distância define também se é, né, se é extenso ou pontual. Essa lâmpada olhando daqui eu vejo essa luz dali, essa luz dali, essa luz dali, ou extensa. Agora olha uma lâmpada dessa de 2, 3 km de distância. Tu vai ver um pontinho de luz branquinho, olha lá a luzinha, a casa está acesa. Certo? E tu não vai ver que é uma lâmpada fluorescente. Então o amigo matou a charada. A distância também é importante para saber se é pontual e extensa. Olha que legal que eu vou te mostrar agora, cara. Seres da penumbra. Lembra? Se eu tenho uma fonte de luz e a luz sai toda de um único pontinho, como a luz anda em linha reta, eu vou poder registrar aqui, ó, que parte da parede a luz está batendo, daqui para cima e daqui para baixo, e que parte a luz não atinge. Essas partes onde a luz atinge são regiões iluminadas, e essa região com ausência total de luz é que a gente chama de sombra. Porém, se eu tenho uma fonte de luz extensa, onde a luz pode sair de vários pontos, para eu poder analisar onde é que tem sombra, onde é que tem penumbra, onde é que é região iluminada, eu tenho que tirar 2 raios de luz, um da parte inferior da fonte, outro da parte superior da fonte. Daqui para baixo eu vou ter o quê? Região o quê? Região iluminada. Essa parte de cima aqui, eu chamo de quê? Região iluminada. Por que iluminada, galera? Porque essa aqui é uma lâmpada dessa aí, beleza? Tem luz saindo dela toda que bate naquela região, tá vendo? Tem luz que sai dela toda e bate ali, ó, ilumina bem pra caramba isso aqui, região iluminada. Essa região recebe alguma gota de luz? Nenhuma maldita gota. Tu olharia para ali e não veria nada. Sombra. Então não se esqueçam, sombra é a ausência total de luz. Porém, desta sombra até esta região iluminada, vai ter uma região cada vez menos iluminada, até esse último maldito raio. Essas regiões é que são chamadas de penumbra. E eu falo que os alunos são os seres da penumbra, justamente para vocês marcarem que essas coisas que tem aí no chão perto de vocês, embaixo da carteira dos colegas, não é sombra. É sombra para os leigos. Para nós que agora somos iniciados na física, a gente chama de penumbra. Então, como sempre tem penumbra em volta de vocês, eu carinhosamente vos chamo de seres da penumbra. Beleza? Mas não é pejorativo, é educativo, por favor. Bom,
O que mais? O que mais será que a apostila falou aí que está me faltando? Deixa eu ver. Sim. Som, aqui. Essa é mais legal. A única parte de conta, que não teve conta, tu viu? A única parte de conta, então, que a gente não pode ficar sem uma continha. Aquela experiência muito legal do fundamental. Quem é que já fez câmera escura no fundamental? Alguém chegou a fazer? Cara, se tu não fizesse? Pô, cara, vale a pena. Vale a pena porque é marcante. Tu nunca mais vai esquecer de alguns detalhes se tu fizer, né? Caixa de sapato. Corta aqui o fundo da caixa de sapato, cola papel manteiga ou papel vegetal, que é um papel translúcido, né? A luz passa mais ou menos. Palitinho de dente, faz um furinho ali e pronto, acabou, meu querido. É só se divertir. Fecha bem o teu quarto, um dia de sol forte, e aponta para qualquer objeto. Abre uma frestinha na tua janela e aponta o orifício para qualquer objeto bem iluminado lá na rua. Se teu quarto estiver bem escuro e a tua câmera foi bem construidinha, e lá fora estiver suficientemente iluminado, tu vai olhar no papel vegetal aqui atrás e, por incrível que pareça, o objeto que tu estás mirando com orifício vai aparecer estampado de cabeça para baixo no papel vegetal. Isso tudo pura e simplesmente porque a luz anda claro. Então a luz que sai da parte inferior do objeto bate na parte superior da câmera, a luz que sai da parte superior do objeto bate na parte inferior da câmera. Se eu chamar esse tamanho de O, porque é a altura do objeto, se eu chamar esse tamanho aqui de I, porque é a altura da I, vou chamar de P, posição do objeto, beleza? E vou chamar de P', posição da imagem. Posição da imagem. Por semelhança de triângulos, eu escrevo a base do triângulo menor dividido pela base do triângulo maior é igual à altura do triângulo menor dividido pela altura do triângulo maior. Certo? Só tem um detalhe. O que está para cima fica positivo. O que está de cabeça para baixo, como esta imagem, fica negativo. Então, para que esse lado, já que vai ficar negativo por causa da imagem de cabeça para baixo, para que lá também fique negativo, eu vou ter que botar um menos. Olha a tua apostila. Não tem menos, né? Cara, eu fico louco com isso. Daqui a pouco vai aparecer uma fórmula na apostila que tem um menos. Aí ele vai te dizer que é outra fórmula. É a única explicação, né? Uma tem menos, outra não tem. Eu acho um absurdo. Me dá a sensação que o cara ficou com preguiça na câmara escura de alertar que se for de cabeça para baixo, a imagem fica negativa. Dá-se com menos ali para mim, meu querido. Que aí vai ser uma única fórmula do começo ao fim do ano. Senão tu vai ficar confuso, tu vai ficar trocando a fórmula. Não entendo isso. E para tu ver como tudo se copia no mundo, né? Outros livros, cara, que vieram depois dessa apostila, trazem o mesmo erro conceitual. Eles não botam menos. Acho que é meio difícil, né? Para cima? Para baixo? Não vou acreditar nisso, cara. Mas tudo bem, já perdoamos. O cara porra, mestre, é doutor em física, que o merda que ninguém vai falar, né? Então, ó, pronto. Ah, não, tá fraca essa fórmula. Tá fraca. Bota um A ali na frente, ó. Oh, agora tá ninja. Ah, bombou a fórmula agora. Agora tá ninja. O que é o I mesmo? A altura da imagem. O que é o O? A altura do objeto. P. Posição de quem? Objeto e P'. Posição da imagem. Esse A, galera, para quem não lembra, a gente viu isso no final do ano passado, não foi? Tá fresquinho ainda na mente da galera, tô gostando de ver. I sobre O, tu pegar a altura da imagem, dividir pela altura do objeto, é tu comparar um com o outro. Se der 3 esse valor aqui, é que a imagem é o triplo do objeto. Se der 0,5 essa divisão, é que a imagem é metade do objeto. Por isso que a gente chama o A de ampliação. Ampliação, ou ainda aumento linear, ou ainda aumento transversal. Tem 3 nomes do cara. Eu também me revoltava com isso. Poxa, não basta aprender a matéria, tem que decorar 3 nomes idiotas, não podia ser um só. Isso eu realmente acho inadequado. Tudo bem. Oh, essa tá na UFSC, essa da apostila não. Certo? Essa tá. Assim, exatamente assim. Nós temos é que nos familiarizar agora com essas formuletas, né? Mas deve ter alguma coisa ainda que eu não falei. Sim.
Não, não falei tudo, cara. Legal. Não falei da velocidade da luz. Não falei da velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Ou, se tu preferir, 300 milhões de metros em um maldito segundo. A apostila começa, né, a nos familiarizar com isso. Nesse começo usa pouco essa informação, certo? Mas não custa te avisar isso. Qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros em um segundo. Ó, a luz teria se propagado 300 mil quilômetros se nada bloqueasse ela. Quanto tempo a luz do Sol demora para atingir a Terra? 8 minutos. 8 minutos vezes 60 é 480 segundos. 480 vezes 300 mil quilômetros é a distância do Sol até a Terra. Olha que legal. Certo? Então, se tu sabe a velocidade da luz agora, e tu sabe o tempo que a luz do Sol demora para chegar na Terra, tu já consegue calcular bobinho, né? A distância do Sol até a Terra. Louco. Agora, outra pergunta. Qual é a estrela mais próxima da Terra depois do Sol? É a Próxima Centauri. Por isso que tu não pode esquecer o nome dela. Porque o nome dela é Próxima. Nome justo, né? Vocês lembram a que distância está a Próxima Centauri? Anos-luz que eu digo. 4 anos e meio. A estrela mais próxima da Terra depois do Sol é a Próxima Centauri e ela está a 4,7 anos-luz da Terra. 4,5, vamos botar. Quer dizer que a luz que sai dela demora 4 anos e meio para chegar na Terra, andando 300 milhões de metros em um segundo. 4 anos, mais um segundo, mais 300 milhões de metros. Aí é que a gente vê que a gente está realmente isolado das outras galáxias, né? das galáxias, imagina, se das estrelas da nossa galáxia nós estamos a essa distância toda, tu imagina a galáxia mais próxima da gente. Quantos, né, milhares de anos-luz. Loucura, né, cara? Então, bacana, essa parte aí ia passar batido, Depois, a nota da tarefa, para a gente já não esquecer disso aí. A nota da tarefa, que agora eu só vou dar tem umas coisas que eu queria comentar, que está no momento exato. Para a aula 1, para tu te familiarizar com o Veja o que uma lambda faz, tu faz a página 4. Página 4. E para a gente não esquecer esse papinho que a gente bateu aí de começo de ótica geométrica, tu pode fazer a página 11, ó, tá bem bonito, ó. O que é um ano-luz, então? É a distância que a luz percorreria em um ano. Então tu vê, né, cara? Tem que transformar um ano em segundos. Pega 1, multiplica por 365. 360 tá bom, né? Aí tu multiplica por 24, né? Concordas? Um ano, 360 dias, vezes 24 horas no cada dia, vezes 3.600 segundos em cada hora, vezes 300 milhões. Isso é um ano-luz. 300 milhões vezes 365, vezes 24, vezes 3.600. Isso é um ano-luz. Só estou dando essa dica que algumas questões vão querer te perturbar com isso aí. Certo? Tem algumas que são pegadinhas, parece uma pergunta absurda. Meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Mas é só uma pegadinha. Lembra do que é um ano-luz, que algumas questões tu vai matar de cara. Quanto tempo eu tenho? É a glória, é o que eu preciso. Galera, logo na ótica nós vamos começar a falar de alguns fenômenos óticos. Eu só quero te lembrar de 2 fenômenos importantes. Um é a reflexão. O que é refletir? É quando a luz bate e volta. Mas cuidado, hein? Tem 2 tipos de reflexão. A reflexão organizadinha, ó, que ocorre no espelho, chamada especular, e a reflexão nos objetos do dia a dia, que a luz chega organizadinha, mas na hora de se refletir, falta bem pouquinho, galera. Bem pouquinho tá faltando. Na hora que a luz se reflete, ela se espalha, ó, cada raio vai para um lado. Eu pergunto, na pele de vocês, a reflexão é especular ou difusa? Deixa eu ver. Difusa? O rolo aqui na nítido. Como é que tu sabe, professor? Porque se fosse especular, seria como estar olhando para um espelho.
eu veria refletida a luz, eu veria refletido vocês aqui. Então a luz que sai dela tem o formato dela. Quando eu olho diretamente, eu vejo ela. Quando eu faço a luz dela bater no meu braço e vir para o meu olho, eu não vejo ela estampada aqui. Ó. Quer dizer que o formato de Helena foi perdido na reflexão da minha pele. Concorda comigo? Né? É lógico isso. Então, no dia a dia, a maioria dos objetos, a reflexão é difusa. Aqui, ó, aqui é quase especular. Eu vejo dois feixes luminosos aqui, ó, brancos, ó. Olha ali, ali. E no olho de vocês, ó, eu vejo com nitidez. No olhinho de vocês a reflexão é do tipo especular. Mas às vezes a luz não bate e volta, a luz atravessa. Aí é o fenômeno da refração. Se a refração ocorre organizadamente, a gente diz refração regular. Regular. Agora já é refração. Mas se tu olha um objeto, tu consegue ver a luz atravessando ele, mas tu não consegue enxergar o que tem do outro lado, quer dizer que os raios de luz se embaralharam a atravessar o objeto. A refração é dita difusa de novo. Então o que é difusão na física? O que é quando as coisas se difundem? Embaralha, os raios de luz se embaralham, difundiram, certo? Ocorreu difusão. Muito bem, agora tá bom, tá de bom tamanho, mais que suficiente. Se tu quiser aproveitar esse minutinho que falta para dar uma lida em alguma questão, para me chamar na carteira, fica à vontade. Vou passar olhando em só 2 paginazinhas, hein? Bem light a minha tarefinha, hein? Senhor, eu fiz as tarefas e tô louco de dúvida ainda. Faz mais uma paginazinha, tá? E traz as dúvidas pra gente. Muito obrigado, galera. Até a próxima.